De volta com o programa Justiça em Ação. Recebemos na última semana, aqui no estúdio do nosso programa, os representantes da Defensoria Pública Federal, Estadual e da Comissão de Direitos Humanos da OAB Maranhão para falar sobre o conflito dos índios com a comunidade lá em Viana. Vamos à entrevista. Para falar melhor do assunto, contamos com a presença dos representantes da Defensoria Pública Federal, Estadual e da OAB. Temos aqui o doutor Yuri Costa, defensor público federal, também o doutor Rafael Silva, representante da OAB, que está à frente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, e também o doutor Jean Carlos Nunes Pereira, defensor público federal. Quero iniciar, doutor Jean Carlos, perguntando sobre essa relação entre as instituições. A gente percebe que existe um trabalho efetivo entre as instituições em prol dessa situação, né? A gravidade das questões com as quais a gente lida, a complexidade delas, reclama uma intervenção que seja articulada. Sim. Em função disso e da proximidade, da afinidade das atuações, nós já há aproximadamente um ano atuamos conjuntamente em determinadas demandas. Nós, da Defensoria Pública do Estado, a Defensoria Pública da União e a Comissão de Direitos Humanos da OAB. Perfeito. Doutor Yuri, já existe um acompanhamento prévio por vocês, não só isso tem se dado agora, depois do fato do dia 30 de abril, mas já um acompanhamento há um bom tempo, né? Exatamente, Fidelis. Essa aproximação entre as defensorias e a OAB, né, tem como um de seus objetivos de atuação conflitos fundiários. Sim. E falar em conflitos fundiários do Maranhão, muitas vezes faz com que a gente tenha que observar com atenção as comunidades tradicionais. Os indígenas da região de Viana, Matinha, Penalva, né, mais particularmente o povo Gamela, é um desses focos de atuação. Inclusive, a gente foi no segundo semestre do ano anterior, de 2016, a gente foi até alguma das aldeias dos Gamela e pôde, inclusive, verificar lá no local, né, o grau de tensão e de violência que existe naquela região envolvendo esses indígenas. Perfeito. Doutor Rafael, para chegar a esse ponto específico do dia 30 de abril, já vem tendo uma série de situações que antecedeu esse momento. Perfeitamente. O dia 30 de abril, nós costumamos dizer que é um dia que começou em 2014, se agrava em 2015 e vem durante todo o ano de 2016 com um conjunto de ameaças, tiros disparados, denúncias de formação de milícias para ameaçar os indígenas Gamela. Inclusive, há relatos que a OAB, Defensorias Públicas do Estado e da União, coletamos indicando isso, de que esse caso ocorreria, se não no dia 30, ocorreria em algum momento um ataque contra os indígenas Gamela. E qual é o atual quadro, doutor Yuri, desse momento lá em Viana? Os acontecimentos do dia 30, eles não resolveram a questão e nem poderiam. O conflito ele é muito mais profundo, como citado pelo Rafael. Ele se dá no histórico, num primeiro momento, décadas atrás, de dizimação da etnia Gamela, né, ao ponto dela quase provavelmente não conseguir se reproduzir, e é essa luta que eles estão tentando se reproduzir, afirmar em mais um momento histórico a sua identidade e também terem o seu território delimitado. Né? O conflito, então, ele tem no dia 30 um desses momentos mais fatídicos, digamos assim, com agressão extremamente violenta aos indígenas, mas o quadro hoje lá é um quadro que, né, pode desembocar em novos atentados. O conflito na região ele é um conflito que não começou agora, ele vem de outro momento e, infelizmente, né, não há nenhuma irresponsabilidade de falar isso, né, ele tende a se perpetuar. Porque o que vai resolver aquela questão, de fato, é a atuação do Estado brasileiro no sentido de, respeitando ao direito dos indígenas de se identificarem, promover devidamente a delimitação do território que pertence a essa etnia indígena. Eu acho que um ponto fundamental seria a informação da própria população, entender o contexto jurídico, não é isso, doutor Jean Carlos? É fundamental. Na verdade, o processo de violência que se instaurou. Posso repetir? A partir da minha... É fundamental. Na verdade, o processo de violência que se instaura na região de Viana é um processo que perpassa, além da questão propriamente física, também a questão simbólica. Há uma incompreensão muito grande acerca do que sejam os indígenas, de como se dá o processo de luta por afirmação de seu território e quais são as consequências desse processo. Então, é fundamental para que a população saiba e aprenda a conviver com essas realidades, que compreenda melhor o conflito e suas consequências.
Doutor Rafael, existiu, na verdade aconteceu, uma agenda em Brasília para tratar sobre essas questões, né? É claro, porque existe aí uma pauta fundamental que passa pelo governo federal. Sim. Exatamente a questão da demarcação territorial dos indígenas Gamela, de acordo com o que prevê a Constituição Federal em relação ao direito às terras indígenas dos povos. E isso é um trabalho que envolve a FUNAI, né? Portanto, é preciso que a FUNAI Brasília institua um grupo técnico de trabalho e há, inclusive, um termo de cooperação técnica que foi proposto pelo governo do Estado do Maranhão para custear despesas para que esse grupo técnico, sob responsabilidade da FUNAI, ele faça o trabalho. Além disso, a questão dos ameaçados. Existe um conjunto de ameaçados de morte entre os indígenas Gamela que exigem uma atuação do governo federal, envolvendo Força Nacional, né? E para isso temos uma agenda em Brasília para tratar, inclusive com a 6ª Câmara do Ministério Público Federal em Brasília, que acompanha povos e comunidades tradicionais. Eu queria que o doutor Yuri, se possível, falasse um pouco dos aspectos jurídicos que envolvem essa questão. Certo. Acho que o primeiro aspecto a ser destacado, Fidelix, é o direito da autoidentificação por parte dos indígenas. Tá? Esse é um direito que ele é previsto em normas internacionais, às quais o Brasil aderiu, e na nossa própria Constituição, né, por derivação. Então, isso tem que ser respeitado, é uma coisa que tem que ser compreendida. A partir do direito à identificação, através de um trabalho responsável, como citado aí pelo Dr. Rafael, de responsabilidade da FUNAI, é necessário haver estudos para perceber se aquela etnia que se identifica como indígena tem direito ao território e qual a limitação desse território. Então, uma das primeiras implicações jurídicas é a autoidentificação, ela gera por si só o direito ao respeito àquela coletividade como indígena. Tá? Em segundo lugar, e isso é fundamental, sobretudo nesse momento de conflito, é importante que haja a delimitação do território, porque sem a mínima demarcação desse território tradicionalmente ocupado pelos indígenas, né, é impossível que eles consigam reproduzir os seus hábitos e, do ponto de vista físico mesmo, reproduzir, né, a sua perpetuação naquele local. Doutor Giancarlo, quais são as próximas ações, efetivamente, nessa situação lá de Viana, que vocês estão pretendendo? Um conflito dessa envergadura gera múltiplas repercussões, né? Então, temos ações possessórias em tramitação, tem a necessidade da demarcação da terra e tem a necessidade de se garantir ali minimamente a sobrevivência e a dignidade das famílias do povo Gamela, sobretudo aqueles que estão ameaçados de morte, aqueles que sofrem um risco mais iminente, mais imediato. Então, a atuação das instituições caminha nessas perspectivas, tanto em relação às possessórias, quanto à demarcação no espaço federal e superar esse estado de violência em que se encontram essas populações. E quais são os próximos passos, as próximas ações, doutor Rafael, da OAB nesse sentido? Bom, juntamente com as defensorias públicas, né, e um conjunto de movimentos que têm acompanhado de maneira bastante responsável essa situação, como o Conselho Indigenista Missionário, a Comissão Pastoral da Terra, a Caritas, o Movimento das Quebradeiras de Coco Babaçu, existe uma pauta que é uma preocupação exatamente com essa continuidade da vida dos indígenas Gamela, né? Eles não são pessoas que estão lutando para ficarem com a vida restrita ao âmbito do território que reivindicam, né? Eles têm, como todas as pessoas, direito de transitar, o acesso à escola, ao posto de saúde, e tudo isso nesse momento está profundamente prejudicado, tendo em vista a situação de ameaça. Então é necessário situações de curto prazo, como é a proteção dos ameaçados que estão em estado mais grave de ameaça, como também garantias dos direitos à educação, saúde indígena, além do aspecto territorial. Isso é uma projeção para alguns anos de trabalho. Perfeito. Bom, quero agradecer a presença de todos e dizer que realmente a informação, ela melhora realmente o ambiente que nós estamos. Quanto mais o povo é esclarecido, menos conflitos e etc. Doutor Yuri, as considerações finais sobre essas questões e parabéns pelo trabalho. Ok, obrigado, Fidelis. Eu queria agradecer à TV Guará, né, ao programa pelo espaço, e que visa, sobretudo, né, a nossa atuação aqui, Fidelis, é importante deixar claro, telespectador, que a gente quer realmente fazer circular informações sobre isso. A gente está tratando de um tema ainda pouco conhecido, né, direitos de minorias, tal como os indígenas, é um direito ainda muito estranho, infelizmente, apesar de já ser um direito consolidado na Constituição, e há ainda uma carga de preconceito muito grande com relação a isso. Por isso que instituições como as defensorias públicas, a OAB e outros parceiros, como citado,
tem como finalidade também fazer circular essa informação, porque é isso que vai gerar a educação em direitos e a consolidação também de direitos. Doutor Giancarlo, parabéns pelo trabalho e suas considerações. Muito obrigado, Fidelis. A perspectiva de atuação da Defensoria Pública é também da promoção da educação em direitos. Então, é da nossa missão constitucional essa perspectiva. E aqui, além dessa perspectiva estrita da educação, nós temos uma luta justa, uma luta histórica pela preservação de uma vida, de um povo, de uma etnia, de uma identidade e, fundamentalmente, de um território. Bom, doutor Rafael, obrigado pela presença e fica aí o espaço para as suas considerações. Bom, agradeço também o espaço, né, proporcionado pela TV Guará, um tema que realmente precisa ser abordado, porque nós estamos diante da necessidade de quebra de alguns paradigmas, muitas vezes preconceituosos em relação aos povos indígenas. Isso vem de uma tradição histórica e é importante ressaltar que toda a reivindicação que está sendo feita é uma reivindicação para atender os ditames da Constituição Federal de 88. Então, a reivindicação de direitos não pode ser confundida com uma prática sob um ponto de vista criminalizante, né? Portanto, os indígenas gamelos estão reivindicando a previsão constitucional e deve, portanto, haver uma atuação do Estado brasileiro que garanta a efetivação desses direitos previstos. Interessante poder observar que essas instituições trabalham junto em prol da sociedade civil. Parabéns a todos os envolvidos. Bom, mais uma vez, lembrando, você telespectador, quiser entrar em contato conosco, nós temos o nosso Instagram e com uma grande novidade que está movimentando o meio jurídico. São as lives. Toda quarta-feira, às 21 horas, uma personalidade jurídica está junto conosco ao vivo. É o que eu estou falando, o que eu estou chamando de Justiça em Ação itinerante. Vamos a um escritório, a um fórum, a um local onde nós possamos entrevistar, bater um papo interessante sobre algum assunto jurídico e sempre com uma personalidade jurídica. Então, não perca, toda quarta-feira, às 21 horas, no nosso Instagram. É só entrar no Instagram e buscar @Justiça em Ação. Vou de intervalo, na volta tem Dr. Diego Sá com o quadro Justiça e Trabalho. Daqui a pouquinho eu volto.